Boa noite. Que boa noite, fraco. Boa noite. Está chegando o final do ano, parece que vocês estão diminuindo o tom. Vamos aqui para os nossos avisos, falando bem sério, né? Agora está acabando o ano mesmo. E vamos dia 23 e dia 30, temos trabalho normal, tá, pessoal? Trabalhadores, dia 23 e dia 30. Estaremos aqui. Inclusive a moça que vai fazer a palestra já chacoalhou a cabeça. Nós queríamos agradecer imensamente os colaboradores, as pessoas que ajudaram nas cestas básicas de Natal. No último sábado foi entregue, foi um movimento nesse final de ano aqui, nessa casa aqui, né? Foi entregue sábado as 1.200 e poucas cestas de Natal e com certeza as nossas assistidas vai ter um Natal um pouco mais feliz, um pouco mais alegre com essas cestas, ok? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês que nos ajudaram. E ainda está chegando, viu, pessoal? Está chegando cesta aí. Pode trazer, não tem problema nenhum. Ok? Aqueles que vieram pela primeira vez, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Se precisar de alguma coisa, no final, só procurar a Rai, a Lurdinha, o Tadeu. A Cris hoje já começou as férias dela, né? Já saiu de férias. E o Evangelho, que nós temos a transmissão pelo Zoom, todos os dias de segunda a sexta-feira, deu uma pausa. O último Evangelho foi no dia 11 do 12. Nós voltamos agora no dia 12 do 1, ok? Aqueles que quiserem, fica sempre o ID aqui nos avisos de terça. E as meninas têm lá atrás também anotado para quem quiser, ok? E este evangelho, como eu sempre cito, é muito bom, é gostoso a gente poder participar o ano inteiro e entrar na casa das pessoas com o evangelho. Isso é muito gratificante, né? E praticamente o Márcio fica ali atento olhando para mim, porque às vezes eu fico pulando, né? Não sigo o roteiro que ele quer ali. O Márcio é o colaborador do Facebook. Quando o Tadeu não estaria, é o Marcinho. E vamos para a programação da noite. Hoje houve uma mudança de última hora devido à chuva. Nossa querida Juliana Cabral vai fazer a leitura da mensagem do Evangelho, prece inicial. As vibrações está com José Tadeu Borsato. Eu tenho que agradecer esse meu amigo, né? Todos nós, né? Por tudo que ele nos fez aqui o ano inteiro, ajuda no Facebook, faz palestra, faz vibração, colabora da melhor forma quando eu estou de férias. E o homem ainda é diretor de teatro, né? Sexta-feira foi demais. Parabéns a toda a equipe do nosso querido Tadeu. A Juliana fez parte também. A Andréia, que é da nossa equipe, também fez parte. Parabéns a vocês. Muito bom mesmo, viu? Parabéns mesmo, viu? E boas férias, que você vai curtir os netos uns dias. Aproveita bastante, Tadeu. E o tema de hoje, o homem no mundo. Bom, nossa querida Magda Bária, muito conhecida de todos nós, eu tenho uma observação a fazer. Nossa querida Magda está retornando, já tem uns 20 dias, né, Magda? A Magda passou por um período aí de uma cirurgia, 70 dias se recuperando. Não foi nada muito grave, nada sério. E quando ela estava no período de se recuperar, eu conversei com ela, falei, se quer que eu arrume outro palestrante por dia,
Ela falou, fique tranquilo, eu estou em repouso, mas estou estudando, para chegar no dia fazer a palestra, né? Que você seja bem-vinda, viu, Magda? Você vai ter muito trabalho em 2026, outros trabalhos da casa. Que Deus te abençoe, sua recuperação seja maravilhosa. Já foi, né? Já foi. Então, quando nós temos um colaborador que volta de um período de saúde, nós temos que agradecer muito. E a Magda faz parte de diversos trabalhos da nossa casa. Então nós vamos iniciar, Juliana, agradecendo a todos vocês e que possamos ter uma noite de paz, de amor, de bênçãos e de muito aprendizado. Boa noite a todos. Do livro de mensagens Pai, perdoa-lhes, de Carlos Bacelli, misericórdia. Como se o teu filho nunca fosse errar, não perdoas ao filho de ninguém? Como se o teu neto estivesse imune a toda mazela, não demonstras indulgência para com as imperfeições do neto de outros avós? Como se o teu irmão consanguíneo jamais fosse carecer de uma nova oportunidade, sonegas oportunidade ao irmão de quem te suplica por ele? Se não tens o hábito de estender as mãos para o desconhecido que cai, como has de rogar mãos estendidas em proteção a quem amas, quando esteja descendo ladeira abaixo? Todos, um dia, haveremos de necessitar da misericórdia de alguém, em favor dos que, por mais que seja o nosso empenho, não conseguimos auxiliar. Não cerres, pois, a porta sobre a qual a vida te levará a bater. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos, item o homem do mundo. O Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Fostes chamados ao contato de espíritos de naturezas diversas, de caracteres antagônicos. Não melindrai a nenhum daqueles com quem vos encontrardes. Estais sempre alegres e contentes, mas com a alegria de uma boa consciência e a ventura do herdeiro do céu, que conta os dias que o aproximam de sua herança. A virtude não consiste numa aparência severa e lúgubre, ou em repelir os prazeres que a condição humana permite. Basta referir todos os votos atos ao Criador que vos deu a vida. Basta, ao começar ou acabar uma tarefa, que eleveis o pensamento ao Criador, pedindo-lhe num impulso da alma a sua proteção para executá-la ou a sua bênção para a obra acabada. Ao fazer qualquer coisa, voltai vosso pensamento à fonte suprema. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. E assim, agradecendo a Deus, a Jesus, a Dr. Bezerra de Menezes, essa espiritualidade amiga, por mais essa noite de aprendizado, pelo privilégio de estarmos aqui nessa casa abençoada, que tanto nos acolhe, tanto nos abençoa, tanto nos abraça, e que somos sempre tão bem recebidos, com tanto carinho desde a entrada. Obrigada, meu Deus, obrigada aos amigos espirituais por estarmos aqui e que possamos, com a reflexão da noite, que a Magda cuidadosamente, carinhosamente, com muita dedicação e carinho preparou, que nós possamos entender, que nós possamos refletir, que nós possamos pôr em prática.
Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine e abençoe também a nossa palestrante. Que tenhamos um excelente trabalho. Que assim seja. Boa noite a todos. A todos que estão aqui, aqueles que estão nas mídias, no Facebook, uma boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer ao Deus Pai Supremo, que me deixou voltar aqui, me deu moratória, para poder fazer mais um pouco. E isso me deixa muito feliz. Sou muito grata a todos que me assistiram, que vibraram por mim, numa recuperação um pouquinho delicada. Agradeço ao convite, à equipe que está sempre trabalhando junto com a gente, e a vocês que com toda essa chuva, né, vieram até aqui também. E isso é força, sabe? Isso aí é uma energia de quem está buscando o conhecimento e está buscando a inspiração para a sua própria vida. O nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre o homem no mundo, que vem aí do capítulo 17, Sede Perfeitos. Quando nós falamos em perfeição, o perfeito, totalmente perfeito, a perfeição absoluta, só Deus. Nós, que estamos aqui, somos espíritos que reencarnamos para evoluirmos moral, intelectualmente, e claro que a nossa evolução é de acordo com as nossas experiências aqui nesse plano terrestre. Ninguém espera que quando a gente reencarna vai chegar no paraíso. A gente não encontra o paraíso quando vai daqui lá para cima, e também não é um paraíso quando vem de lá de cima aqui para baixo. Aqui nós teremos as nossas provas, nós teremos os nossos obstáculos. E o Emmanuel fala assim, olha, primeiro, às vezes falta dinheiro, quando você conseguir o dinheiro, quebra o carro, quando não conseguir o carro, aí tem um problema na família, alguém ficou doente. Então, com certeza, nós estaremos sempre cumprindo alguma prova, a gente vai estar sempre tendo que ir atrás de uma solução. Até porque, se a gente não tivesse que procurar solução para nada, a nossa vida ia ser muito chata, gente. Ia ser muito parada. Não ia ter graça, porque dia após dia nós estaríamos na mesmice, né? A gente não ia ter ânimo para ler, ânimo para escrever, não teríamos grandes cientistas, grandes inventores, grandes escritores, grandes médicos. Então, quando eu falo do homem no mundo, somos todos nós no nosso dia a dia, fazendo por merecer aquilo que nós planejamos antes de reencarnar, que a gente ia fazer aqui embaixo. Agora, nós estamos aqui no Paz e Amor, nessa casa abençoada. Durante todo esse ano, vários amigos vieram aqui, falaram com vocês, deram um recado, e nós estamos sempre retomando o que está escrito no Evangelho, o Evangelho de luz. E aí nós ficamos aqui, todos parados, assistindo uma palestra, escutando, refletindo. Alguns cochilam, mas não faz isso comigo, né? Se cochilar, pelo menos não ronca, já é alguma coisa, né? Porque senão eu vou achar que a palestra foi muito chata e a pessoa dormiu. Então a gente está aqui, assistindo a palestra, todos quietinhos e tal. Terminou. Aqui é um lugar maravilhoso. Todo mundo me cumprimenta, todo mundo me abraça, todo mundo é carinhoso. Ai, o pessoal traz docinho, sempre que faz aniversário ganha chocolate. Aqui é uma maravilha, às vezes eu queria dormir aqui também. Por quê? O homem no mundo é quando a gente põe o nosso pé lá fora. E aí a situação, gente, não é a mesma. Aí a gente precisa buscar a teoria na prática. E vocês já ouviram falar que a teoria na prática é outra. Não vocês, eu estou falando por mim. Eu estudo muito
né? Quando o pessoal falava de fazer reforma íntima, eu sempre falava, mas o que é, né? O que é? Aí eles falaram assim, ó, se você não quer entender o que é reforma íntima, você vai ter que fazer muita palestra, porque toda vez que você estudar para fazer uma palestra, você vai ter que ficar pensando o que você faz com a sua própria vida. É incrível, gente. Vocês podem tentar. E quando a gente põe o nosso pé na porta e sai lá fora, nós somos o homem no mundo, né? Nós somos os homens do mundo. Nós estamos lá, espíritos encarnados, prontos para enfrentar, para evoluir, para crescer e para aprender. Ok. Quem somos nós neste mundo? Aí eu estou aqui para fazer algumas reflexões com vocês, de algumas outras pessoas, não vocês necessariamente. Mas quem somos nós nesse mundo? Nós somos o trabalhador da última hora? Porque quando se fala do trabalhador da última hora, tem várias vertentes. Tem aquele que ficou dormindo o dia inteiro e só foi procurar serviço no fim do expediente. Tem aquele que procurou o dia inteiro e não conseguiu. Tem aquele que ficou enciumado porque aquele que chegou vai receber a mesma coisa que ele que trabalhou o dia inteiro. Tem a função do dirigente. Então, como que é ser o trabalhador de última hora? São coisas para a gente pensar, se nós não nos irritamos, ficamos chateados, pensando que aquela outra pessoa está ganhando mais, melhor do que eu, trabalhando menos. Não julgueis para não ser julgado. Será que eu sou essa moça bonita que está aqui com um blazer assim, o cabelo arrumado, né, demonstrando muito orgulho? Ou esse outro rapaz que está aqui do lado com uma coroa na cabeça, um terno todo importado? Aí você vai falar, mas não pode ser bonita? Pode, deve. Nós ganhamos um corpinho aqui emprestado para o nosso espírito habitar e viver aqui no plano terrestre. E nós temos que cuidar muito bem dele. Só que todos os talentos que nós recebemos, ou a beleza, ou a inteligência, a genialidade, ele nunca deve servir para que a gente humilhe uma outra pessoa, para que a gente cresça em cima daquele que está do nosso lado. Será que nós não somos esse rapaz aqui com um fone de ouvido, assistindo televisão, um controle remoto, e o pai querendo falar com a gente, e a gente faz que nem escuta, não tem o tempo. E aí onde fica aquela situação de honrarás o teu pai, a tua mãe? Está escrito lá, há mais de 2000 anos, está escrito, foram coletadas aquelas palavras, mas será que nós fazemos parte desse rapaz, que nós conhecemos alguém assim? Será que nós somos um bom samaritano? Ou que nós passamos pelas ruas e não vemos os corações aflitos? Eu devo dizer a vocês que eu tive muita sorte um dia. Eu tive um bom samaritano que me recolheu do chão depois de um acidente, me colocou numa ambulância, me levou para um hospital, e eu devo a minha vida, em particular, a esse bom samaritano. Senão eu não estava aqui hoje para contar a história. Mas será que nós somos um bom samaritano, que a gente tem coragem de sujar a nossa roupa e recolher um que está acidentado? Eu não sei se eu seria tão boa samaritana como esse amigo foi comigo. Amigo que eu não sei nem o nome. É uma alma que eu rezo por ela todo dia, porque ele me salvou. Será que você é o filho que deixou a casa? Ou você é o pai que está recebendo o filho de volta, quando a gente fala do filho pródigo? Será que você nunca discutiu com seu pai? Ou será que você nunca também deixou o seu filho de lado, não dando atenção para ele naquele momento que precisava? A história do filho pródigo também tem várias vertentes, né? A gente pode olhar de várias formas. E aí, quando você vê aquela pessoa chorando por acusações sem fundamento, quem atirou a primeira pedra? Por que será que aquela pessoa está sofrendo, ela está aflita? E será que nós não fazemos isso diariamente no nosso dia a dia? Será que nós também não atiramos essa primeira pedra e acusamos as pessoas sem ter certeza do que passou, do que aconteceu? Porque
Nem aqueles que moram na mesma casa, dormem juntos, sabem realmente o que vai dentro da mente e do coração do companheiro. Nós temos verdades e mentiras ocultas dentro de nós. Nem nós mesmos, às vezes, nos conhecemos. Será que você vive em isolamento social? Isso é uma coisa que está acontecendo muito hoje em dia, das pessoas estarem tão ligadas ao celular, à mídia, a ser aquilo. E o isolamento, ele é negativo porque a pessoa se isola por satisfação própria, para fugir de responsabilidades ou não ser útil a ninguém. É aquele que fala, eu não posso, eu estou em reunião, eu tenho um trabalho. Ele embrutece a gente. A falta de convivência impede o desenvolvimento intelectual e moral e leva a gente à estagnação. Quem vive em isolamento não consegue progredir, vai ficar ali estático. Usa o isolamento para se esconder de si mesmo e evitar o seu autoconhecimento. Um bom semeador sempre vai ter o seu campo florido. E o que é o bom semeador? Sabe, é aquele que está sempre pronto a ajudar, a chegar, a carregar, a pegar, que às vezes não mede esforços, que está dentro do seu horário, já passou do seu horário, mas ainda ele vai lá. E os obreiros do Senhor? Quem são os obreiros do Senhor quando a gente faz essas festas, como teve vendas aqui, para angariar fundos, para ajudar a assistente social, todas as cestas que nós recolhemos, que nós entregamos, que nós distribuímos, nós somos obreiros do Senhor. Amar o próximo como a si mesmo. Será que a gente ama as pessoas que estão do nosso lado? E quem é o próximo? É uma questão de interpretação. Eu posso falar assim, o Ronaldo está aqui, mas eu não gosto dele. Quem é o próximo? O Sérgio, você também não. Eu vou ficar com a Norma. Não, a Norma tudo bem, eu vou te amar. Próximo. Então eu vou pulando pessoas, eu vou escolhendo pessoas. Quem é o próximo que eu tenho que amar? A todos. Todos são meus irmãos perante a Deus. E amar como a si mesmo. É a questão do alto amor. Nessa imagem, que infelizmente fica meio vaga para vocês, é um jovem se olhando no espelho. E no espelho ele vê a cara de um velho, acabado, decaído. Porque a pessoa que não se ama, ela denigre a própria imagem. A pessoa que não se ama não consegue captar a energia necessária para transmitir para quem está do lado. Então, ame o seu próximo como a si mesmo. Não é ser um narcisista, não é se olhar no espelho e falar, eu sou lindo, maravilhoso. É você também se perdoar dos seus próprios erros e falar, eu estou aqui, eu estou aprendendo, eu errei, mas eu vou seguir em frente e vou fazer melhor. Amar os nossos inimigos. Olha, gente, amar os nossos inimigos é muito importante. Porque quando a gente pensa, quem são os nossos inimigos, né? Aqueles que nos contrariam, que não gostam do que eu gosto, eu sou Corinthians, ele é Palmeiras, e aí a gente cria aquela mazela. Só que, olha, é o seguinte, se você tem raiva, se você tem ódio, você tem encontro marcado. É simples assim. Quando você não gosta de alguém, encontro marcado. Se não nessa vida, na próxima. Então, imagina, você é palmeirense, o outro é corintiano, vocês se odeiam. Na próxima encarnação, vocês vão nascer na mesma casa, vão ser da mesma família. Então, perdão, perdoa hoje. Porque guardar a raiva dentro de si mesmo não te leva a nada. E além do mais, a raiva já foi provada cientificamente, causa uma dor de estômago danada. Ela causa problemas físicos, desacelera o seu metabolismo, te deixa em desânimo numa cama, acaba com você mesmo. Então, olha, inimigo não é só aquele que nos fez mal. Nós também fizemos mal e às vezes somos do outro lado. Então peço perdão, tenta se acertar enquanto é tempo. Porque nós estamos numa transição planetária. E se não for nessa, se a gente não voltar nesse, a gente vai voltar num outro plano, um pouco mais diferente, um pouco mais rígido e que o trabalho vai ser maior. Então, gente, pensa nisso. Raiva
Mágoa é encontro marcado. Aquela pessoa que você fala, eu não quero te ver nunca mais, não adianta. É encontro certo. Então, reflete. Vale a pena? Então, qual é o nosso papel no mundo? Viver no mundo, gente. Não ser do mundo. É diferente. Ser do mundo é muito vago. Eu tenho que viver dia após dia. Não se trata de fugir da sociedade, mas de viver nela, exercendo as funções sociais, aprendendo com as alegrias e frustrações. Nós vamos ter frustrações. Quem não? É em cima dos erros que a gente aprende, sem se deixar dominar pelas imperfeições. Perfeição na prática, a perfeição que nós procuramos é a relativa, né? Porque, como eu falei no começo, a absoluta é só Deus. A perfeição na prática, ela se alcança vivendo no mundo, praticando a caridade, o amor ao próximo, mesmo em meio às provas e desafios, segundo os ensinamentos de Jesus. E como agir no mundo? Alegria e contentamento. Seja alegre, contente, mas com alegria de boa consciência, aventura de quem busca o bem. Jovialidade. Evite uma aparência lúgubre, é triste, né? É o que está escrito lá no livro. A virtude não exige tristeza. Nós não estamos aqui para falar, eu só vou ficar rezando porque eu sou espírita, eu tenho que ficar. Não, a gente tem que ter a nossa vida social. É dentro do dia a dia que a gente alcança o planejamento necessário, o que foi planejado. Então, temos que ter uma felicidade que não ofenda a Deus. Os convívios sociais, tudo que tem de é permitido, desde que a sua felicidade não prejudique ninguém, desde que para que você seja feliz, você não tenha que pisar em ninguém. Caridade e amor é sempre, né? A perfeição está na prática da caridade, abrange todas as posições sociais, amando o próximo como a si mesmo. Foco no Criador, eleva o pensamento a Deus em todas as suas ações, buscando sua proteção, bênção, purificando seus atos. E seja indulgente, como a nossa amiga leu aqui no começo, né? Seja indulgente com as imperfeições dos outros, pois todos estamos em processo de aprendizado. Então, os obstáculos, eles existem. O importante é a forma que nós procuramos para superá-los. Jesus escolheu pessoas simples, desde o pescador, o cobrador de impostos, como nós, com problemas sociais, familiares, financeiros, para serem seus seguidores e divulgadores do Evangelho. E somos nós, viu, gente? Nós somos esses seguidores, por isso que nós estamos aqui. Façamos o nosso melhor. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Desejo um Natal maravilhoso, muito amor a todos vocês, muita paz e que Deus os abençoe no seu caminho. Muito obrigada. O homem no mundo somos nós. Apaga a luz aí. Então vamos nos sentando confortavelmente, descruzando nossos braços. Vamos buscando essa ligação amorosa, agradecidos à espiritualidade pela oportunidade de estarmos juntos novamente nessa casa de paz e amor, que sempre nos recebe de braços abertos. Agradecidos aos mentores dessa casa, Dr. Bezerra de Menezes, ao professor Eurípides Barçanufo e toda a espiritualidade amiga que estará junto a nós. Vamos agradecer também a oportunidade de termos junto a nós os nossos médiuns que já se prepararam desde o dia de ontem, buscando a paz, a tranquilidade, e que neste momento, ligados com os espíritos amigos, iniciam a profilaxia do paz.
E nesse momento de tranquilidade, vamos nos desligando, buscando essa vibração amorosa. E agora, nesse momento, que possamos nos sentirmos num jardim muito lindo, repleto de flores, que possamos entrar nesses jardins de pés descalços, sentindo a grama orvalhada em nossos pés, ouvindo o canto dos pássaros, o barulho de um riacho ao fundo, e sentado a um banco muito próximo de nós, nosso mentor espiritual, ele que está sempre junto a nós, ele que está sempre buscando nos mostrar o melhor caminho, ele que conhece todas as nossas aflições, que está ao nosso lado todo dia, que possamos abraçá-lo ternamente, agradecidos por essa possibilidade da sua presença sempre junto a nós. E nesse momento, que possamos pegar toda essa energia da Mãe Terra, que nos traz essa energia que vai trazendo a nós essa vibração amorosa. E nesse momento, retornando agora ao núcleo Paz e Amor, que como se houvesse uma chuva de pétalas de rosas caíssem sobre nós, e que nesse momento, quando elas tocarem o alto das nossas cabeças, iniciarão uma energia, transformar-se-ão numa energia intensa, tocando primeiro o nosso centro de força coronário, no alto das nossas cabeças, que nos permite essa ligação mais plena com nossos irmãos amorosos da espiritualidade maior, ampliando a nossa percepção, ampliando a nossa intuição. Que essa luz intensa agora, ao tocar a nossa testa, no nosso centro de força frontal, essa energia que equilibra o nosso pensar, que positiva o nosso agir, que nos ajuda a nos sentir e nos faz pensar melhor no dia de amanhã. E essa energia vai descendo, chegando ao centro de força laríngeo, equilibrando nossas vias respiratórias, equilibrando a construção das nossas palavras, que possamos ter palavras de acolhimento, que possamos ter palavras em que irão repercutir amor nas pessoas que estão junto a nós. E essa luz intensa, chegando ao nosso centro de força cardíaco, que nossos sentimentos de amor possam prevalecer, que possamos usar esse sentimento de amor ao nosso próximo, como a nós mesmos, como nos ensinou Jesus. E essa energia intensa, chegando agora na região do nosso baço, no centro de força esplênico, que é a nossa defesa orgânica, que fortalece o nosso espírito, sabedores de que quando encontramos essa fé fortalecida, precisaremos, sem dúvida, de menos medicação para o nosso corpo. E essa luz intensa, chegando agora ao nosso centro de força gástrico, dissipando todos os miasmas criados pelo medo, pela insegurança, pelas nossas dúvidas, pela nossa ansiedade, que possamos receber essa força equilibrante, intensa, nos amparando, nos fortalecendo e fortalecendo a nossa fé. E essa luz intensa chegando agora no nosso centro de força genésica, na altura do nosso baixo ventre, que com essa energia co-criadora possamos criar com a fonte de amor que somos,
que possamos gerar a paz, o equilíbrio. E essa energia chegando até a planta dos nossos pés, retornando, chegando até o nosso centro de força básico, que é na base da nossa coluna, que nos equilibra, que nos sustenta, que possamos estar de pé, olhando para frente, buscando esses amigos espirituais que estão sempre junto a nós. E assim essa energia, subindo vértebra a vértebra, chegará novamente no centro de força coronário, terminando esse ciclo amoroso, esse ciclo valoroso de reenergização. E agora, reenergizados, que possamos também doar, que possamos doar essas nossas energias de amor a todos os hospitais, levando essa energia àqueles que estão lá enfermos, que possamos doar essa energia de amor aos orfanatos, onde aquelas crianças iniciam já uma jornada nessa encarnação com tanta dificuldade, que possamos levar o amor e a esperança a eles, que possamos vibrar intensamente para as casas de repouso, onde aqueles com a idade avançada estão ali aguardando a presença de um familiar, mas que, se ele não chegar, que possa chegar junto a eles o nosso abraço, esse abraço fraterno, esse abraço que leva a essa energia amorosa, deixando-os mais tranquilos, esperançosos. E por que não vibrar intensamente por todos aqueles que estão enclausurados, estão nos presídios, que essa nossa energia de amor possa chegar a eles, mostrar que ainda há tempo de corrigir o caminho mal traçado. E vibrando agora intensamente também pelos nossos lares, que possamos entrar em nossos lares, levando essa luz intensa e amorosa a todos os cantos e recantos dos nossos lares, limpando todos os miasmas, esses pensamentos deletérios, eliminando-os também, levando paz, harmonia e tranquilidade. Que possamos vibrar intensamente por todos os nomes que foram colocados nas urnas, para os encarnados, que eles possam receber todo o amparo da espiritualidade, eliminando as suas aflições, recebendo a orientação para um novo caminho. Que possamos vibrar intensamente também para as urnas dos desencarnados, que a espiritualidade amiga os receba com toda a luz e a paz necessária, que eles sejam encaminhados para um lugar mais tranquilo, sejam recebidos com muita felicidade, amparados por todos aqueles que os amam, e agradecidos a Jesus por nos trazer esse Evangelho Luz, do qual nós sempre buscamos o entendimento. Que possamos agora, nesse instante, vibrar também pelas nossas águas, pelas águas que trouxemos nesse momento, que estão junto a nós. Que possamos agradecer aos médicos do espaço, aos químicos, aos físicos, aos pretos velhos, aos caboclos, aos índios, que buscam na nossa mata toda a essência necessária para colocar nas nossas águas, para torná-las o medicamento perfeito e exclusivo para cada um de nós. E que, se porventura termos esquecido o vasilhame, que possamos
vibrar intensamente, para que um vasilhame que tenhamos deixado em casa possa receber toda essa energia salutar, que possamos usar toda essa energia à noite, junto a uma oração e ao despertarmos, agradecidos a Deus pelo sol que nos ilumina neste momento, por mais um dia que trará muitos ensinamentos e muitas oportunidades para nós. E assim, agradecidos a toda a espiritualidade que trabalhou junto com nossos médicos, aos mentores desta casa, e agradecidos a Jesus por nos darmos essa oportunidade de estarmos juntos, de recebermos todos esses eflúvios amorosos que nos foram trazidos, e que possamos novamente nos encontrarmos na semana que vem. Que assim seja, com a graça de Deus. Cindy. Muito obrigado pela presença de todos. Nos vemos na semana que vem. Paz e amor em Jesus.